Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você, Sheikh Rodrigo, nessa série sobre a tradução do Alcorão, ou melhor, o Alcorão Sagrado, suas traduções. Vimos um vídeo passado, se você gostou, gostaste desse vídeo, curte e compartilha, tá bom? Vamos lá! Nesse vídeo, falamos no vídeo passado o que é o Alcorão. E hoje vamos falar como que ele desceu. Como ele veio do céu até Muhammad. Como é que foi? Como é que aconteceu? Sabemos que o Corão ele não desceu de uma vez só. Ele não desceu de uma vez só. Ele não desceu um livro escrito a Muhammad. Sabemos que a revelação, em árabe, revelação em árabe é wahi. Guarde essa palavra. W-A-H-I. Wahi. Revelação. A palavra wahi em árabe pode ser traduzido como revelação, pode ser traduzido também como uma inspiração, pode ser também na língua árabe mesmo, vamos botar como revelação, que é utilizado na tradução em português, tá bom? E temos a palavra, guarda essa palavra tanzil, T-A-N-Z-I-L, tanzil, que significa descida. Do árabe nazala, descer, tanzil é o que foi descido, tá? Desceu dos céus, no caso, né? O Alcorão, sabemos que ele não foi revelado de uma única vez. Não desceu de uma vez só. E tu sabe, claro, mas claro que tu sabe. Eu tô fazendo uma pergunta retórica, porque tu sabe qual foi o primeiro versículo do Alcorão ser revelado. Qual foi? Mas é claro, do versículo 1 ao 5 da surata número 96. E tu vai te perguntar, Sheikh, mas não é a primeira surata do Alcorão? Não, não é. Mas como então? A ordem está diferente? Vamos saber no vídeo. Vamos saber, se acompanhe. Se eu gravar, vamos ficar sabendo, né? Depende, se você curtir aqui, compartilhar, eu gravo, senão eu não vou gravar. Bom, vamos lá. O Alcorão... O que eu estava falando mesmo? Isso mesmo, agora que a aula vai começar. O Alcorão não desceu de uma única forma, desceu de uma única vez. Ele foi sendo revelado aos poucos. No próprio Alcorão fala, surata 25, versículo 32... Se esse Alcorão tivesse sido revelado jumlatan wahida, de uma única forma, de uma única vez, as pessoas iriam dizer foi copiado. Não é? O Alcorão foi revelado aos poucos, surata 17, versículo 106, Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth. Um Alcorão que fizemos ele descer fragmentado aos poucos, né, para firmar o crente, né? Então demorou 23 anos para o Corão todo ser revelado, né? Como é que descia esse wahi, essa revelação, né? Era por intermédio do anjo Gabriel. Vamos dizer assim, como está narrado no hadith, como está no Bukhari, que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que perguntaram para ele como é que chegava a revelação do Alcorão, como é que se chegava ao Alcorão do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele dizia, chegava para mim, eu sim, profeta de Deus dizia, eu escutava, ninguém escutava ao redor, só ele escutava. Como se fosse salsalatil jaras. Salsalatil jaras é como se fosse o batido de um ferro com ferro, sabe? Ferro batido, um ferro batendo um ferro, tem como se fosse um sino, um ferro. E ele escutava esse som e ele sentia então que os versículos do Alcorão eram recitados, ele escutava o anjo Gabriel falando, ditando, recitando o Alcorão para ele. Então ele voltava assim e dizia para as pessoas, reunia as pessoas e dizia Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, às vezes ou não, dizia Allah disse. Então o profeta de Deus transmitia aquilo que vinha direto. Vinha o anjo Gabriel, ele escutava esse barulho, esse som de ferro batendo no ferro, o anjo Gabriel lia o Corão para ele, e o profeta chamava seus companheiros e falava وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Então o profeta recitava, proclamava o Corão. As pessoas então, o que elas faziam? Prestavam atenção, memorizavam, e quem não memorizava, anotava. Às vezes o anjo Gabriel descia, não é, em forma de um homem. Aparecia um homem
que nós não sabiam quem era, as pessoas não sabiam quem era, só o profeta sabia que era o anjo Gabriel. E o homem falava, mas era o anjo Gabriel, o profeta Muhammad al-Quran. E certas vezes, como outro hadith que fala, o profeta de Deus estava, às vezes, num dia muito frio, e o profeta sentia um peso sobre ele, e ele suava uma noite fria, e depois despertava e dizia, Qala Allahu Ta'ala, Allah disse. Então ele falava ao Corão. E teve outro momento, que o profeta estava em cima de uma camela, de sua camela, e desceu a revelação do Alcorão sobre ele, estava andando de camelo, numa caravana, e o corpo do profeta ficou pesado, em silêncio, se retraiu, e pesou sobre o camelo. E o camelo chegou a baixar a cabeça e parou e sentou, assentou o camelo. E as pessoas pararam e falaram, o Alcorão está descendo a Muhammad. Deu até arrepio. E o profeta que despertava e falava os versículos, leiam isto. E as pessoas liam. E anotavam. E memorizavam. Outra vez, vários exemplos. Então o Alcorão descia, o anjo Gabriel aparecia, o profeta Muhammad dessa forma. E o anjo Gabriel recitava, declamava, né? Proclamava o Alcorão, o profeta recebia, memorizava, juntava o Alcorão no seu peito, reunia as pessoas e falava, as pessoas memorizavam e anotavam. E o profeta de Deus, ele tinha escribas, as pessoas anotavam, tinha aquelas pessoas que anotavam tudo, tinha pessoas que anotavam parte do Alcorão, tinha pessoas que memorizavam, não é? Então, o do Sahaba tinha aqueles que, os companheiros do profeta, tinha aqueles que decoravam tudo, não é? E tinha aqueles que anotavam, e tinha aqueles que anotavam parcialmente, não é? O profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam, faleceu, não é? E o Alcorão parou de ser revelado. Não é? A última surata completa do Alcorão, nós vamos saber nos próximos vídeos o que é surata, o que é versículo, como é que foi encadernado o Alcorão, como é que foi dividido tudo, né? Na próxima, claro, se você curtir e compartilhar e gostar do vídeo, senão eu não vou fazer, não é? Então, o profeta de Deus faleceu. A última surata por completo, do começo ao fim, que foi revelada a Muhammad, foi a surata número 110. O último versículo por completo a ser revelado, está no Corão, na surata número 1. Dizem que uma parte da surata número 5, versículo 3. Foi o último versículo a ser revelado que completou a religião, onde fala Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje completei a religião para vós. Dizem que esse versículo foi o último versículo que não foi revelado, depois não revelou nada. Mas existe outra opinião dos sábios que dizem que o último versículo ainda foi revelado há semanas antes do profeta de Deus falecer. Está na surata Al-Baqarah, que é o versículo... Eu vou explicar por que tem essa divergência, tá bom? Que é o versículo 200, o último versículo a ser revelado mesmo, foi o versículo 281 da surata Al-Baqarah, que fala o seguinte, e temam, e guardai-vos de um dia em que sereis retornados a Allah, e em seguida cada alma será compensada do que logrou, e não sofrerão injustiça. Dizem que isso também é esse último, isso é porque depende de cada companheiro do profeta que escutou. Tem aqueles que escutaram, não, o último versículo que nos foi recitado, que Muhammad disse que foi revelado, está na surata número 5, versículo 3. Hoje completei a religião para vós, não é? E outros disseram, não, vem um versículo depois, que é esse aqui, o do versículo número 281 da surata número 2. Não. O que importa é que quando Muhammad, o profeta de Deus, faleceu, o Alcorão parou de ser revelado. Tá? Então demorou 23 anos. Em vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu falei agora, as pessoas memorizavam e as pessoas também anotavam. Tinha escribas na época do profeta de Deus, né? Não era todas as pessoas que anotavam, porque tinha aqueles que memorizavam, os que anotavam parte, outros que não faziam nada. Na época do Abu Bakr, então a maior parte dos muçulmanos tinham o Alcorão decorado, ou tinha 1/3 do Alcorão escrito e o resto memorizado, ou 1/10 do Alcorão escrito e o resto memorizado, era assim. Na época, quando o profeta de Deus faleceu, Abu Bakr, ele assumiu o califa como governante, como imã, como guia dos muçulmanos, né?
não guia da profecia. A profecia acabou com a morte de Muhammad, o Corão parou de ser revelado com o profeta Muhammad. Quem dizer que o Corão foi revelado depois de Muhammad e quem falar que existe o Corão depois de Muhammad, essa pessoa está cometendo heresia e apostasia, né? Abu Bakr, então, ele teve uma das batalhas, a Batalha de Yamama, que foi lá na Arábia, e mais de 40 a 60 pessoas que sabiam o Corão de cor morreram nessa batalha. Então vem a preocupação. Meu Deus do céu, as pessoas que sabiam o Corão de cor estão morrendo. Morreram na batalha, de uma vez só. Daqui a pouco vai morrer todo mundo e vai morrer todo mundo saber o Corão de cor. Então fizeram o que? Falar para Abu Bakr, tem que dar um jeito. Tudo que as pessoas têm reunido aqui de Alcorão, vamos juntar. Daqui a pouco se perde. Morre todo mundo numa batalha aí, numa guerra, e acabou o Alcorão. Tu é o governante dos muçulmanos por causa disso. Te vira? Abu Bakr disse, olha, se fosse pedido para mim tirar uma montanha de lugar e botar a montanha em outro lugar, era mais fácil para mim. Ele disse, como é que eu vou fazer algo que o profeta não fez? Falaram, mas Abu Bakr, tu não tem escolha, daqui a pouco morre eu, morre você. E as pessoas não sabem mais o Alcorão? E Abu Bakr juntou uma comissão, e as pessoas que sabiam, e que tinham escrito, os escribas que tinham o Alcorão escrito, e os que sabiam decor. Zayd ibn Thabit, que era um jovem que sabia muito bem da escrita e sabia muito bem do Alcorão memorizado, decorado, ele fez uma comissão e chamava as pessoas, quem tem o Alcorão, por exemplo, quem tem a Surat número 21, os profetas escrito? Chegava, eu tenho, tá aqui, lê pra mim. O cara lia, o Zayd, é isso mesmo, mashallah, tu, né? Você sabe a Surat al-Anbiya decor? Sei, lê pra mim. E não era só o Zayd, era uma comissão. Tinha o Ubay, Abdullah bin Mas'ud, tinha uma comissão de pessoas que eles se reuniam. E então foi compilado, escrito, aquilo que tinham a ordem do Alcorão, em ordem, Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, assim, no ordem até a última, Nas, através daquilo que as pessoas sabiam decor, e em concordância com aquilo que tinha escrito. E aí era escrito também aquilo que as pessoas tinham em memória, tinham decorado. E isto virou uma página, virou um livro, então virou um caderno que tinha capa, não é? Era folha solta. Depois botaram na ordem, virou encadernado e ficou chamado de Al-Mushaf. A palavra Mushaf significa encadernado. Livro, vamos dizer assim, né? Esse Mushaf ficou com Abu Bakr, chamado Mushaf al-Imam. O Alcorão, o caderno do Imam, que era o Alcorão que as pessoas tinham, não é? Faleceu Abu Bakr 2 anos depois, vem o Califa Omar, e também fez o grupo, mandou, olha, quem sabe o Alcorão, vem pra cá, e ninguém leu o Alcorão a não ser dessa forma, né? Na época do Uthman, no ano 22, dizem que é o ano 21 ou 22, vamos dizer o ano 20, arredondar, tá? Na época do Uthman ibn Affan, ele mandou os exércitos na conquista do Azerbaijão, e lá na Armênia, nas conquistas islâmicas, as pessoas começaram a divergir a forma de ler o Alcorão. A forma da pronúncia no Alcorão, porque eram pessoas que não eram árabes, se converteram ao Islã e tinham que memorizar o Alcorão em árabe, e memorizavam da forma errada, e transmitiam da forma errada. Daí vem o Uthman, se queixaram para o Uthman, e o Uthman disse o quê? Peraí. Vamos oficializar que o Alcorão, o caderno é esse aqui. É aquele que Muhammad leu, que nós aprendemos, escutamos, memorizamos, escrevemos. Ninguém leu o Alcorão de outra forma, a não ser esta que nos foi transmitido. E daí, a época do Uthman, ele fez cópias do Alcorão e distribuiu para as capitais do mundo islâmico. E através dessas cópias, nós vamos saber na aula que vem. Isto. A partir de então, como é que o Alcorão foi transmitido para o mundo? Nós vamos saber na aula que vem. Se você curtir e compartilhar. Daí eu gravo o próximo vídeo. Vamos lá no próximo, vamos gravar o próximo vídeo? Então tem que curtir e compartilhar. E como é que o Alcorão foi transmitido, então? Como é que o Alcorão foi difundido? Como é que foi dividido os versículos, as suratas? De que forma? Vai saber no próximo vídeo, se você curtir e compartilhar. Até lá. Até a próxima aula. Assalamu alaikum.